Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em mais uma semana de intensas atividades na Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, evento paralelo a Rio+20, a CUT se destacou por realizar diversas atividades importantes para o debate do desenvolvimento sustentável. A construção de uma democracia econômica que possa romper com o modelo em vigor foi tema de um seminário realizado na terça-feira, dia 19, na tenda da CUT, na Cúpula dos Povos. O compromisso com o trabalho decente é a principal exigência do movimento sindical para que um novo modelo possa trazer justiça social. O seminário Sustentabilidade e Trabalho Decente em Tempos de Crise, promovido pela CUT, teve a presença de Arthur Henrique, presidente nacional da Central, e contou com a participação de Rafael Freire, secretário de Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável da CSA, e do socioeconomista Inácio Sachs. Dentre os pontos abordados por Sachs, a conduta dos mercados ao pensar sobre soluções a curto prazo provoca desajustes sociais. O sistema econômico não prioriza as questões sociais e não se preocupa com as consequências. Ele também citou a degradação da natureza como fator determinante de altos custos ambientais e a ausência de planejamento político nas questões de preservação. A crise é uma oportunidade de mudança de rumo. É no momento de crise que se altera os objetivos e se remaneja a alocação dos recursos. Estamos vivendo um momento destes. Um mundo só. Ou seja, nós não podemos pensar que cada aldeia é um mundo separado. O que está acontecendo lá tem alguma influência sobre o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui tem implicações importantes do que está acontecendo lá. Portanto, nós temos que sempre debater o desenvolvimento a nível local, a nível regional, a nível nacional, a nível mundial. Aqui estamos discutindo isso a nível mundial. Mas há duas respostas à crise. Recomeçamos o que estávamos fazendo, mais do mesmo, ou tentamos tirar conclusões críticas do passado para corrigir o rumo. A todos aqueles que dizem estamos em crise e não podemos fazer nada, eu respondo não. É porque estamos em crise e que temos o dever de pensar se vamos sair por aqui ou por lá. A economia verde, para ser eficaz, deve seguir alguns parâmetros. Rafael Freire, da CSA, falou ao Jornal da CUT sobre esses conceitos. Nós não vamos cair em nenhuma armadilha que tipo de economia nós queremos ou não queremos. Ou seja, para nós não interessa dizer uma economia verde. Interessa dizer que o desenvolvimento que nós queremos tenha 4 pontos fundamentais. A sustentabilidade ambiental, um outro pilar que é um pilar social, de inclusão, de serviços, de combate e erradicação da pobreza. O terceiro pilar, que é o pilar econômico, uma economia que tenha o trabalho no centro do seu modelo, que tenha a produção no centro do seu modelo e não a especulação financeira. E o quarto pilar, que é o pilar político, da democracia política, da democracia participativa e da participação efetiva das nossas populações, sobretudo as organizadas, como é o caso nosso, dos trabalhadores e trabalhadoras e seus sindicatos, nas decisões políticas do nosso país e da nossa região. Então, nesse aspecto, o seminário promovido pela CUT, com apoio nosso da CSA, traz contribuições que são valiosas nessa construção da concepção para uma ação sindical unitária. Nós estamos defendendo que desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescimento é medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, e nós não queremos só crescer, consumir. Nós estamos falando de um novo padrão de produção, de consumo. Nós estamos falando de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, e nós estamos defendendo que essa sustentabilidade desse novo modelo tem que estar embasada nos 4 pilares. Normalmente se fala em desenvolvimento sustentável com 3 pilares: pilar ambiental, pilar econômico e o pilar social. Nós estamos acrescentando a esse pilar o pilar político, o pilar da democracia, da participação social, da necessidade do diálogo, da participação do movimento sindical e dos trabalhadores na negociação
dessa transição justa de um modelo para o outro, senão ela não vai ser justa. Se não tiver participação dos trabalhadores, não é uma transição justa de um modelo para outro, se não tiver negociação com os trabalhadores. Quando nós estamos defendendo desenvolvimento sustentável, nós estamos dizendo é preciso garantir que aqueles que ainda não conseguiram crescer possam crescer, mas é fundamental distribuir renda e eliminar as desigualdades sociais e erradicar a pobreza e a miséria no Brasil e no mundo. O seminário teve a coordenação de Maria Júlia Nogueira, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, e teve intensa participação de vários líderes sindicais e outras pessoas que visitavam a Cúpula dos Povos. No centro do Rio de Janeiro, uma manifestação bem-humorada reuniu diversos sindicalistas brasileiros e internacionais pela criação do ITF, conhecido como Imposto Robin Hood. O imposto sobre transações financeiras teria por objetivo financiar as políticas públicas de combate à desigualdade no Brasil e no mundo. Um economista americano que em 1971 ousou colocar uma proposta para taxar o sistema financeiro mundial, esse dinheiro que é um dinheiro especulativo, e pegar esse recurso, que é muito dinheiro, e colocar esse recurso para os países em desenvolvimento, e países onde teriam problemas de miséria e subdesenvolvimento. Então essa foi uma ideia feita em 1971 e que hoje, vários outros países estão discutindo, porque a gente vê que a crise hoje colocada, seja de 2008, 2009, 2012, é uma crise que ela é gerada pelo sistema financeiro e sempre o capital especulativo está dentro dessa preocupação. Então, taxar o capital especulativo é pegar um percentual dessas transações financeiras e pegar esse recurso e não ficar simplesmente cuidando da miséria, mas, acima de tudo, pegar isso e discutir o papel dos estados para que a gente possa discutir o financiamento de políticas públicas, de emprego, de renda, de construção de hospitais, de casas, de escolas. Então, taxar o sistema financeiro é o que nós estamos discutindo aqui através de um imposto sobre essas transações. Robin Hood é o herói mítico que tirava dos ricos para dar aos pobres, o que sintetiza de forma exata o conceito do imposto. Participaram da manifestação lideranças políticas, artistas e diversas pessoas caracterizadas com o chapéu usado por Robin Hood em suas histórias. Na terça-feira, dia 19, quarto dia de Cúpula dos Povos, foi realizada uma Assembleia Geral no Aterro do Flamengo. A Assembleia dos Povos discutiu trabalho, direitos, bens comuns, energia e soberania alimentar. Durante o encontro, foram feitas denúncias sobre as causas da crise. O debate sobre economia verde também foi intenso. Carmen Foro, secretária nacional de Meio Ambiente da CUT, foi escolhida para coordenar a Assembleia. Acho que da própria Cúpula dos Povos, nós temos a tarefa política de inovar permanentemente, buscar alternativa, de construir plataformas conjuntas. E esta primeira Assembleia foi um momento riquíssimo, porque tanto nós estamos inaugurando parte da metodologia de forma mais coletiva, como nós estamos observando que a sistematização dos 5 temas foram muito importantes das plenárias, foram capazes de dialogar com o mundo e foram capazes de afirmar que a luta dos povos tem um sentido único e que nós temos uma convergência em torno de quais as causas estruturais nos colocam em condições de desigualdade e todos os problemas outros. Então, ter uma análise junta, ter uma análise convergente de todas as causas, para nós é fundamental para nós trabalharmos para a próxima Assembleia, que tratará de quais são as nossas soluções. Então, acredito que a primeira Assembleia foi absolutamente positiva, forte, de um momento de interação coletiva do que foram as plenárias e do que foi essa grande Assembleia aqui. A saúde do trabalhador também foi tema de um encontro na tenda Florestan Fernandes, a tenda da CUT na Cúpula dos Povos. O seminário A Insustentabilidade Humana no Trabalho apresentou experiências e discutiu temas como o banimento do amianto no Brasil. O seu uso é um problema grave, causador de inúmeras mortes todos os anos. O nome do nosso bate-papo aqui foi Desenvolvimento Sustentável e a Insustentabilidade Humana no Trabalho.
E a gente aproveitou duas experiências da Europa, uma dos companheiros das comissões obreiras, que tem um trabalho excelente com relação à questão da saúde do trabalhador. O companheiro apresentou, por exemplo, um estudo que eles fizeram sobre um determinado tipo de câncer, e tem uma campanha das comissões obreiras que chama Câncer Zero. E ele fez uma apresentação sobre como o trabalho mata e provoca câncer nas pessoas. Então, muito interessante essa experiência. Outra experiência, uma experiência já mais conhecida de nós, que é a questão da condenação dos dois empresários da Eternit, que aconteceu esse ano, acho que entre fevereiro e março, foram julgados no Tribunal de Turim, foram condenados a 16 anos de prisão, né, com relação a questão, porque o amianto mata de qualquer jeito, ele demora um ano, de 5 a 50 anos, mas ele mata. Então foi muito interessante também a apresentação, um trabalho que a gente já fez na CUT, já fizemos um seminário sobre isso, temos um trabalho sobre isso, e a CUT vai voltar a colocar na agenda de discutir o banimento definitivamente no Brasil. Inclusive nós temos duas audiências públicas agora, chamadas pelo STF no mês de agosto. Outras atividades da CUT também foram realizadas na Cúpula dos Povos. Na semana passada, teve início um ciclo de debates preparatórios a Rio+20, tendo como tema a relação entre juventude e sustentabilidade. Rosana Souza defendeu que não há emprego verde sem trabalho decente. Nós temos no Central Única dos Trabalhadores uma avaliação muito forte de que o Estado ele tem que ser responsável, ele é responsável como um indutor. Ele tem que ser indutor nesse papel dessa construção de novas políticas, dessa construção de um novo modelo de desenvolvimento. No dia 15, uma reunião promovida pela Associação Internacional dos Conselhos Econômicos e Sociais e instituições similares contou com a participação de Arthur Henrique, presidente da Central. O encontro definiu algumas estratégias para influenciar nos resultados da Rio+20. Deixar de colocar que é importante exigir metas e compromissos e que nós, do movimento social, que a sociedade possa participar do acompanhamento dessas metas e para esses compromissos que devem ser assumidos. Esta é uma agenda que eu tenho certeza nós temos as condições de mostrar ao mundo que temos unidade para fazer. Obrigado. No último sábado, Carmen Foro, secretária nacional de Meio Ambiente da CUT, integrou o primeiro dentre os painéis de reflexão sobre os 10 temas prioritários da agenda internacional ligada ao desenvolvimento sustentável, que definiu os pontos prioritários do documento entregue aos chefes de Estado. Nós entendemos que nesse momento é profundamente necessário que haja a mudança do modelo vigente. Então, iniciar a minha conversa pautando essa profunda necessidade de mudança de paradigma. O Jornal da CUT fica por aqui. Na próxima edição, você verá a cobertura completa da Marcha dos Movimentos Sociais na Rio+20 e um especial sobre a diversidade cultural na Cúpula dos Povos. Até lá!